Eu quero ler com vocês o texto que está em Ageu, capítulo 1, a partir do versículo 1, que diz assim: No segundo ano do reinado de Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Jeozadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Este povo afirma: ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é o tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto esta casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos: Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito, mas colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo em uma bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam ao monte, tragam madeira, construam minha casa, para que eu me alegre nela e seja glorificado, diz o Senhor. Ageu, ele é um dos 12 profetas menores da Bíblia. O livro até é difícil de achar. Se você não tivesse o telão aqui, tivesse com a sua Bíblia na mão, você estaria cantando uma hora dessa. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. É lá no finalzinho, já perto de Mateus. É depois de Sofonias, finalzinho já do Antigo Testamento já. São só 2 capítulos, são 38 versículos. Só que não por ser pequeno, ele é irrelevante. Tanto que nesses 38 versículos, você encontra a expressão assim diz o Senhor dos Exércitos 26 vezes. Ou seja, isso afirma que a palavra dele, naquela profecia, nesse livro que é dividido em 4 blocos, apesar de ser pequeno, ele tem base, ele tem fundamento. É a palavra do Senhor dos Exércitos. É nesse livro que tem o texto que se usava muito naquelas festas de jovem, né? O pessoal que lá dos anos 90 vai lembrar disso, né? A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Todo mundo já participou de uma festa de jovem, circo de oração, que tinha esse tema. Tem músicas com essa frase, é muito comum. E para você que não sabe, está em Ageu. Está ali no livro de Ageu, um desses profetas menores. Ele com mais outros 2, Zacarias e Malaquias, foram os 3 que profetizaram depois do retorno da Babilônia, já no finalzinho ali desse bloco bíblico. Os outros profetizaram durante ou antes do exílio babilônico. E Zacarias foi o primeiro a profetizar, logo depois desse retorno do exílio. Nós vemos que, inclusive, ele e Zacarias são citados no livro de Esdras, quando a primeira parte do povo volta lá da Babilônia e regressa para Jerusalém. Inclusive, para você entender o contexto do livro de Ageu, é muito importante que você também leia Zacarias e leia Esdras, porque os 3 livros eles ocorrem meio que simultâneos um ao outro. Nós não temos informação nenhuma do passado de Ageu. Quem eram os pais, sua genealogia, não temos nada, não temos data de nascimento, nada. Mas nós percebemos que se ele profetizou ali 18 anos após a saída do povo da Babilônia, ou ele nasceu ainda no exílio, ou ele era muito jovem e profetizou ali na sua adolescência ainda. Nós não sabemos. Mas nós sabemos que o nome dele, Ageu, significa festa, festividade, festivo. Isso pode trazer 2 vertentes. Ou ele nasceu perto de uma data festiva de Jerusalém, alguma das datas fixas de festa do povo. O brasileiro gosta disso, né? Eu conheço os Natal, Natalino, Natalício, Natalina, nasceram tudo em dezembro. E eu por 4 dias escapei de ter esse nome, graças a Deus. Os Pasquais também nasceram todos em abril, março. As Aparecidas, em julho também nós temos muitas pessoas que nascem com o nome dos santos, que nascem em julho. E é muito comum isso. Julho não, né? Junho. E na época o povo de Israel também fazia isso. Os nomes faziam referência a algo ou alguma expectativa. E essa é a segunda vertente desse nome. Talvez o nome festa, festivo, festividade, talvez fosse uma esperança daqueles pais que ainda estavam no cativeiro, que queriam voltar para Jerusalém para retomar aquele tempo de festa,
para retomar aquelas festas que eram realizadas no templo e na cidade de Jerusalém. Bom, e é para esse primeiro povo aí que regressou da Babilônia, desse exílio, que foi direcionada a palavra de Ageu. Nós vemos que esse primeiro grupo ele foi responsável por reerguer, então, o muro da cidade, o altar e o templo. Só que isso não foi feito tão rápido. 2 anos depois que eles chegaram à cidade, eles colocaram as estruturas do templo. E fizeram de novo, né, o começo ali. Tiraram as ruínas e colocaram os alicerces. Aí você pensa, agora vai. 2 anos depois, já estamos aqui estabelecido, colocaram os alicerces, isso está lá em Esdras capítulo 3. Agora a gente vai ver o templo de novo erguido, né? Não. Esdras 4 já mostra um contraste sobre isso. O povo parou durante 16 anos a reconstrução do templo. Eles já estavam em casa, já estavam em Jerusalém, só que tiveram dificuldades, tiveram oposições, tiveram perseguições. Isso desanimou o povo, atrasou toda a obra do templo e a conclusão daquele projeto que estava com os alicerces prontos ficou parada. Só que tem um detalhe, tem uma coisa que é bem estranha nesse processo. Parou o templo, mas não parou as casas. As casas estavam sendo construídas, o povo que estava desanimado para fazer o templo seguiu a vida normalmente. A cegueira espiritual que eles estavam fez com que eles destinassem todos os seus recursos, o seu tempo, os seus esforços apenas para fazer as suas próprias casas. Ai, pastor, você vai falar de dízimo? Não, não é o caso. Poderia, mas não é o caso. Não vou tocar nesse assunto. Fica tranquilo, se você está com a mão no bolso aí, você já deu seu dízimo, sua oferta. Amém por isso, que o Senhor abençoe a sua vida. Não vou tocar nesse assunto, fica tranquilinho aí. Só que daí o templo do Senhor ficou em segundo plano. Os seus prazeres estavam todos completos, mas a casa do Senhor não. E é nesse contexto que nós vemos então esse texto de Ageu na leitura que foi feita. A obra ficou parada por 16 anos e o povo não falava assim, nunca mais vamos fazer, ou para por aí, não precisa do templo. Eles só falavam assim, ainda não veio o tempo. Nós vemos ali no comecinho da leitura, ainda não veio o tempo de fazer a casa do Senhor. Só que o tempo foi passando e foram 16 anos. E você precisa entender uma coisa, enquanto você fica repetindo o ainda não, ele se torna um nunca. Enquanto o ainda não permanece, o nunca prevalece. Enquanto você tem um ainda não e não tem uma previsão de quando vai ser o agora sim, o agora não é nunca. Eu posso falar assim, eu vou fazer isso. Não, agora não. Quando? Não sei, mas vou fazer. Já é alguma coisa. Agora, se você procrastina e passa e deixa, esse agora não se transforma em um nunca. Facilmente. E aí que Ageu chega. Sabe qual é o perigo da procrastinação espiritual? É que ela sempre se veste de prudência, né? De bom senso. Não, agora não é o momento. Recebi aqui uma revelação do Senhor que não é a hora para isso, né? A oposição dos samaritanos aqui, a gente não consegue construir. Estão mandando carta lá para o rei para dizer para parar tudo. A economia não está bem. A vida está difícil. E esse agora não vai deixando para frente o que poderia ter sido feito já há muito tempo. Aí eu passo a pergunta tão tranquila aqui. Quem tem a vida fácil aqui? Levanta a mão. Nem os bebês levantam a mão, já que eles têm vida fácil. Eles não têm nenhuma preocupação com boleto, com conta, com nada. Talvez a deles seja fácil. Mas a nossa não é. Conforme você vai crescendo, você vai tendo responsabilidades, você vai tendo desafios, sua vida vai ganhando novos rumos e você começa a ter dificuldades na sua vida. Isso é normal para todo ser humano. E então o profeta Ageu desmascara essa falsa tranquilidade. Não, agora não. Ele chega e ele diz no versículo 4: porventura é para vós tempo de habitardes em vossas casas forradas, enquanto essa casa fica deserta? Essa versão que está aí é diferente da leitura, justamente para essa expressão forradas. Que a gente pensa em casas forradas, a gente pensa numa casa bonita, né? Mas não é o forro de PVC da sua casa, o forro de gesso, um forro de qualquer coisa que tenha. Não é esse forro. Esse forro é simplesmente um revestimento feito com cedros.
que são madeiras que só se tinham no Líbano e as regiões montanhosas. Era madeira nobre. Não era MDF, era madeira nobre, da cara. Nós vemos lá em Jeremias 22 onde é usar essa madeira. Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que se serve do serviço do seu próximo sem remunerá-lo e não lhe dá o salário do seu trabalho. E diz, edificarei para mim uma casa espaçosa, aposentos largos, e que lhe abre janelas, forrando-as de cedro e pintando-a de vermelhão. Porventura reinarás tu, porque te encerras em cedro? Esse vermelhão não deve ser aquele vermelhão que a gente passava na casa, né, antigamente. Não é esse. Mas deve ser algo muito bonito, porque eram nos palácios que era usado. Os cedros que eram usados nos palácios estavam colocados nas casas do povo. E o templo do Senhor estava com os alicerces feitos há 16 anos, sem prosseguimento. Esse termo aqui, forrado, então a gente percebe que não é simplesmente um detalhe, é toda uma decoração de luxo. Inclusive, alguns historiadores dizem que esse cedro que eles usavam nas suas casas era o cedro que o rei da Babilônia destinou para o povo, doou para o povo para que o templo fosse reconstruído. Está lá em Esdras 3 essa doação. O rei Ciro havia dado esse cedro para que o povo construísse o templo e eles provavelmente desviaram do templo e levaram para suas casas, o que deixa a história pior ainda, mas eu também não vou entrar nesse mérito aí. Eles alegavam talvez falta de recursos, né? Não, a gente não tem recurso para fazer a obra de Deus, mas tinham tempo, tinham dinheiro, tinham disposição para mobiliar, adornar as suas próprias residências e transformá-las em lindos palacetes. A energia que devia alimentar a vida com Deus, ela foi totalmente canalizada para os seus próprios bel-prazeres, para o seu conforto pessoal. A grande questão do texto de Ageu é a seguinte: por que Deus se importava tanto com o templo feito de pedras e madeira? Por que ele queria tanto que aquele templo fosse reconstruído? No Antigo Testamento, o templo simbolizava o local da glória visível de Deus. Era o ponto máximo da aliança de Deus naquela época com o povo. E ele não tinha intenção que ela fosse feita, porque não é a intenção dele. Nós vemos em Salmo 137:1 que o povo queria voltar para o templo. O lamento deles era esse: junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos, quando lembramos de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos nossas harpas. Se eu me esquecer de ti, Jerusalém, esqueça minha mão direita da sua destreza. Se não me lembrar de ti, apegue-se a minha língua ao meu paladar, se não preferir Jerusalém a minha maior alegria. Esse cântico era entoado na Babilônia. Penduramos nossas harpas, estamos tristes. E agora aqui os nossos inimigos querem que a gente cante as canções da nossa terra. Como que eu vou cantar as canções da minha terra se eu estou longe da minha terra? Eu queria estar em Jerusalém. Mas pelo visto essa saudade de Jerusalém não era do templo. Não era das canções feitas. Talvez a saudade aqui era justamente de estar em casa. Eles só queriam estar em casa, no conforto do seu lar. Eles só queriam sair do cativeiro. Era eles que deveriam ter a intenção de levantar o templo para agradecer a Deus, dizer: Deus, obrigado por ter nos trazido de volta, estamos aqui de novo, vamos louvar o teu nome. Mas não. Deus ele queria que aquilo fosse reerguido, ele pediu a sua reconstrução, não pelas pedras, não pelas madeiras, não pelo cedro. Ele queria aquilo porque ele queria de novo manifestar a presença dele naquele povo. Mas a presença não era manifesta, porque o templo deixado de lado demonstrava uma frieza espiritual que deixava Deus em um segundo plano. A própria Escritura nos lembra desse mover progressivo de Deus, né? Que desde Gênesis até Apocalipse, ele dá um jeito de habitar entre nós. Né? Nós vemos isso lá em todo o processo ali desde a construção do Estado de Israel até quando eles saíram, voltaram, fizeram o templo novamente. Quando ele acabou, o templo se desfez. No Novo Testamento, Jesus ele afirma: destrua esse templo que eu vou reconstruir em 3 dias. O templo não era o templo de pedra, era o corpo dele, que em 3 dias foi ressurreto.
E nós vemos com o Pentecoste que isso se ampliou para todos nós. Nós temos hoje o Espírito Santo habitando dentro de nós. Paulo ele escancara isso para os coríntios em 3 passagens. Coríntios 6:9 ele diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, o qual lhes foi dado por Deus? Já em 3:16 ele diz: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? E na segunda carta ele repete: pois nós somos santuário do Deus vivo. Como disse o próprio Deus, habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E é nesse momento então que a voz de Ageu, ela atravessa 25 séculos e fala aqui com a gente hoje. A afirmação que ele fez nos versículos 5 e 7, ele repetiu 2 vezes essa afirmação. Ela vai ser a pergunta que a gente vai usar no tema de hoje. Para onde os seus caminhos te levaram? Hoje, quando o Senhor olha do céu para a sua igreja, ele diz: a minha casa está destruída. Não a casa, a igreja, o prédio, o templo da igreja de restauração, mas a casa a casa você, cada um de nós, a casa do Senhor está destruída. Ele não está apontando as paredes, a falta de reforma, a falta de pintura. Ele está olhando para o seu interior. E ele pergunta para todos nós: aonde os seus caminhos te levaram? Ele está olhando nesse momento para o seu corpo, para a sua mente, para o seu coração. E se você, de repente, está com a sua casa pessoal, né, é aquilo que o pessoal vê, que todo mundo tem acesso e enxerga, tudo bonitinho, tudo ornamentado, a carreira está estabilizada. Meus amigos, eu tenho uma rede de amigos bem generosa. Eu tenho vários likes na minha rede social, inclusive. Tenho vários seguidores. Eu tenho um status profissional, tenho diplomas, tenho títulos. A minha rotina é organizada. Eu faço pilates 3 vezes na semana. Eu acordo às 5 e corro 10 km todo dia. A vida tá boa. Isso é que todo mundo vê. Isso é a casa onde você mora, que você adornou de cedros por todas as paredes. Mas o templo, aquilo que realmente importa, o santuário de Deus, o que é por dentro, aquilo que ninguém vê, aquilo que ninguém enxerga, talvez está parado por 16 anos. Um dia foi colocado o alicerce, mas o alicerce ficou parado, coberto de entulho. Quantos corpos nós temos aqui hoje que poderiam ser templos de oração, descanso e pureza, mas se tornaram ruínas, marcadas por esgotamento emocional, por vícios secretos, por pecadinhos escondidos, por amargura, por falta de intimidade com Deus, porque um dia lá atrás resolveu colocar o alicerce, mas a obra parou. E a gente continua gastando nosso tempo, nossas forças com a nossa fachada, mas o interior e a estrutura estão ficando esquecidos. Marcos 12:30, Jesus, quando ele é interrogado pelos escribas sobre qual o maior dos testamentos, ele dá uma resposta para ele: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento. Mas nós empenhamos o nosso coração na nossa vaidade, a nossa alma na nossa vontade, todo o nosso entendimento na futilidade e as nossas forças nas nossas prioridades. Obrigado pelo amém. Aprendi essa sábado. Obrigado pelo amém. Obrigado pelo glória a Deus. Não sai, né? O versículo 5 ele traz a afirmação: vejam onde os caminhos te levaram. E o versículo 6 ele mostra as consequências disso para a nossa vida. São 5 consequências em áreas da nossa vida que acontecem quando nós priorizamos a nossa casa externa e esquecemos do templo interno. A primeira delas, hiperatividade, cansaço físico e mente exausta. A primeira parte do versículo 6 diz: semeais muito e recolheis pouco. Esse exemplo da semeadura era muito comum para Israel. A agricultura fazia parte da cultura local deles. Ainda é hoje, mas não tanto quanto era antigamente. Jesus também usou a agricultura nas suas parábolas. Nós vemos a do semeador, nós vemos do joio e do trigo, e várias outras que ele usa a agricultura como exemplo para isso. E nós sabemos que quem não planta, não colhe.
Isso a gente sabe, a lei da semeadura é essa. Quem planta, colhe, quem não planta, não colhe. Mas tem uma coisa errada nesse versículo aí. Vocês semeiam muito e recolhem pouco. Na lógica, quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito deveria semear muito. Mas não era o caso daquele povo. A conta não estava fechando. Plantava, mas não colhia. E isso é o retrato de um esforço desproporcional. Você trabalha, trabalha, trabalha. Você, como agricultor, você planta, você fica embaixo de sol esperando a chuva. Você espera todos os meses até que a colheita chegue, mas a colheita não vinga e você não tem a devolução do fruto esperado. O grão que era para vir não vem na quantidade que você queria. O povo trabalhava como nunca, mas não havia conquistado nada no final. A Bíblia ensina que quando o ser humano tenta construir a vida deixando Deus de lado, o resultado é aflição e esgotamento. Salmo 127, 2, ele nos traz que é inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá a eles os seus amados o sono. E em Isaías 55, versículo 2, por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Salomão, ele era um homem cuja riqueza não é comparada até hoje com a de nenhum ser humano. Ele teve uma conquista enorme, nós vemos que ele herdou o reino do pai dele, que já era grande, e multiplicou as suas conquistas. Salomão se tornou algo assim a ser admirado. Seria hoje, não consigo comparar com ninguém hoje em dia. As pessoas iam de longe para ouvir conselhos dele, porque todos queriam saber como que, se ele chegou naquele ponto, era um cara muito sábio. E nós sabemos disso porque a Bíblia diz que ele pediu sabedoria de Deus e Deus concedeu a ele sabedoria. E junto com ela veio riquezas, poder e honra. Se você for pegar hoje em dia uma pessoa tão rica quanto, você não vê ninguém atrás de conselho. Mas Salomão não. Salomão ele tinha toda essa aura sobre ele. Só que ele tinha uma visão sobre o trabalho em excesso. Eclesiastes 2:11 ele nos diz: atentei para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, fizera. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Imagina você ser o grande rei Salomão e falar isso. Tudo que eu fiz é inútil. Tudo que eu fiz foi vaidade. Hoje a gente convive com aquele pessoal que diz que tempo é dinheiro, né? E você vê até você falando que o Steve Jobs e o Zuckerberg usam a mesma roupa. Não é porque é a mesma roupa, é que só tem uma cor de roupa. Porque dizem eles que se eles pararem no guarda-roupa e ficar escolhendo qual roupa vão usar, eles perdem muito tempo. Eu abro meu guarda-roupa, primeiro que eu venho, eu pego e uso. Se fechou os botões aqui, eu vou com ela. Essa aqui, inclusive, foi a que consegui usar depois das férias. Essa aqui foi a que consegui fechar. Mas Salomão, que fez tudo aquilo, achou que não valia de nada? Imagina a gente. O nosso grande erro é achar que semear muito basta. O nosso grande problema é falar assim, eu preciso de uma segunda fonte de renda. Acho que eu vou rodar de Uber umas 4 horas durante a noite para aumentar a minha renda. Você vai se esgotar. Você vai se acabar. E você não vai ler Salmo 107:2, que acabei de ler aqui. Aos seus amados, Deus dá o sono. Descansa na hora certa, trabalha na hora certa, mas não trabalhe igual um condenado. Quando o nosso corpo ele se desconecta da fonte, que é Deus, a nossa mente ela assume uma carga pesada demais de tentar achar que a gente consegue fazer tudo com o nosso braço. O meu futuro está nas minhas mãos, eu vou conseguir um dinheirinho extra para dar um gás aqui na economia e lá na frente eu fazer tal coisa. O seu dia de amanhã está nas mãos de Deus. Entrega a Ele, pede a Ele sabedoria para saber o que você vai fazer. Quando você trabalha muito, isso vai gerar em você esgotamento físico e mental. O nosso corpo ele vai reagir de uma maneira horrível com essa sobrecarga. Aí vai vir a insônia, vai vir a irritabilidade, que é bonita só no nome. Vai vir aquela confusão mental, a crise de ansiedade, cansaço crônico, burnout,
fadiga e todas as doenças que você já ouve falar sobre isso. A pessoa acorda exausta, ela passa o dia inteiro correndo e quando chega ao final do dia parece que não fez nada. E quando acorda no outro dia de manhã já está pensando que hora que ela vai poder voltar para casa e dormir de novo. Porque o cansaço, o esgotamento faz parte da nossa rotina atual. E infelizmente nós trabalhamos tanto, que nós esquecemos de tirar um tempo do Senhor. E essa dor da exaustão, essa dor física provocada por essa nossa necessidade de trabalhar e semear muito, que o salmista descreve no Salmo 32. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Só que o próprio Davi, no versículo seguinte, versículo 5, ele traz uma solução para isso. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoarás a maldade do meu pecado. Sabe qual é um dos nossos grandes problemas hoje em dia? A gente mede uma pessoa pelo nível de ocupação dela. Se a agenda está lotada, a gente já está dando tudo certo. Se você não tem tempo para nada, você acha que você venceu na vida. Hoje em dia existe até coach de carreira. Nem sei se a palavra coach é destinada para isso, mas tudo bem. Tem coach para tudo quanto é tipo de coisa, de carreira, coach de negócios, tem para tudo. Porque eles querem mostrar para você o caminho para a vitória. E o caminho para a vitória é baseado no seu esforço. Tanto que essa palavra coach é tão feia hoje em dia, tão mal falada, que agora não são mais coach, agora são mentores. Eu sou mentor, sou consultor. Esses dias eu assisti um vídeo de uma sala cheia, uma sala de hotel, devia ter umas 200 pessoas. E um desses mentores fez o rapaz subir numa mesa e começou a bater no peito dele. Você é uma águia? Sou! Então grita igual uma águia. E ele gritou igual uma águia. E ficou todo mundo aqui na plateia chorando, assistindo ele gritar igual uma águia. Sabe o que é pior? Custa 5 mil para assistir uma palestra dessa. Para um cara te ensinar a ser uma águia. Todo dia levanta um bobo e um esperto. E eles fazem negócio. E as palestras são cheias. Você pode olhar qualquer uma dessas, são lotadas. E nós vemos Deus falando, quem quiser vem de graça para a fonte de água viva. Mas a pessoa paga para assistir uma pessoa ensinar o outro a gritar igual um urso. Porque você é um urso, você é um leão. Pois é. Só que assim, a gente pensa que quanto mais melhor, quanto mais eu produzir melhor, as pessoas têm que ver o meu LinkedIn cheio de diplomas, vai rolar a página, vai ter 15 páginas só de certificado. Eu sou instruído, eu trabalho bastante. Só que lembra de Salomão? Ele continua falando. Provérbios 15:16, ele fala, melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. É muito melhor você não ter a sua agenda lotada, mas você conseguir colocar a sua cabeça no travesseiro em paz à noite e falar, em paz eu deito e me levanto, durmo e me levanto no dia seguinte, porque o Senhor está comigo, do que você ter a sua vida cheia de eventos, cheia de agenda, e no final do dia você não ter paz, porque o dia de amanhã já está tirando o teu sono de hoje. Jesus fez um convite direto para essas pessoas que já estão esgotadas. E esse nós conhecemos bem, em Mateus 11:28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Não precisa gritar igual uma águia, é só ir até Jesus, é só tomar o jugo dele, é só se dirigir até ele, aprender dele, porque ele é manso e humilde de coração. Você gasta as suas melhores forças no trabalho, na faculdade, as suas obrigações diárias, mas quando é para você colher o resultado disso, de repente até vem, mas é insuficiente, é pouco. Entenda que trabalhar não é o problema, a gente tem que trabalhar, isso é normal. O problema é quando toda a sua força vital está indo para o seu trabalho e esse desgaste
vai te trazer um problema maior depois. Nós temos que ter equilíbrio nisso aí. Talvez o seu cansaço físico, sua mente esgotada, não é psicológico, ou não é porque você está trabalhando muito e você está cansado. Talvez é porque te falta um minutinho com Deus por dia. Para você falar assim, Deus, eu entrego ao Senhor o meu dia. Eu entrego ao Senhor os meus anseios. Eu entrego ao Senhor tudo aquilo que eu vou fazer hoje. Porque eu sei que nas suas mãos vai dar certo. Vamos para a segunda consequência? Que tá difícil sair até um amém aqui hoje. Fome espiritual, compulsão e vazio de consumo, ou o tal do consumismo. Comeis, porém, não vos fartais. Por mais que o povo colhesse pouco, né, eles colhiam muito, eles plantavam muito, colhiam pouco. Mas essa colheita pequena era suficiente para comer. Amém. Menos isso, né? Pelo menos isso. Mas não era suficiente para matar a fome. Não era suficiente, muito menos, para a nutrição de uma pessoa. E se você come pouco, a fome persiste, a nutrição também não acontece. Isso acontecia porque a verdadeira fome do ser humano não é apenas a biológica, mas a espiritual. Nós insistimos em buscar e saciar apenas a fome de comida. Mas, olha só, Salomão de novo, Eclesiastes capítulo 1, versículo 7. Todos os rios vão para o mar, contudo o mar não se enche. E 6 e 7 ele diz, todos os trabalhos do homem são para a sua boca, e contudo o seu apetite nunca se satisfaz. Quando você está naquele estresse porque você trabalhou muito e você colheu pouco, e você comeu o que você plantou e você não se satisfaz, você vai atrás de alívio rápido. Você vai atrás daquilo que satisfaz esse seu desejo, essa sua fome. Quando o seu templo interior está em ruínas, você acaba tentando preencher ele através de coisas que não preenchem esse vazio. Que é nessa hora que entra a compulsão, nessa hora que entra o consumismo. A pessoa tenta engolir alguma coisa para tentar saciar essa ansiedade toda, mas ela não vai conseguir. Ela pode até comer sem ter fome, compra sem precisar, ela consome horas intermináveis de rede social, maratona uma série inteira para tentar preencher um vazio, mas ela não vai conseguir. Você vai comer e não vai se fartar. E esse consumo de preenchimento imediato, ele não nutre. O seu cérebro responde pelo estímulo, mas depois que você para, logo depois, ele precisa de mais. E mais, e mais, e mais. E de uma maneira muito trágica, muitos cristãos hoje têm tentado preencher essa fome, esse vazio por dentro, com a comida do mundo, e não com a comida espiritual que vem de Deus. Eles tentam saciar a sua alma, que é imortal, com coisas que são mortais, com coisas que são finitas. Jesus abordou essa mesma fome diante de uma multidão no Novo Testamento. Ele revelou qual era o único capaz de saciar essa fome, essa busca compulsiva por alimento. João 6, capítulo 27 e o versículo 35, ele diz, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Se você precisa consumir cada vez mais coisa desse mundo para se sentir minimamente bem, o seu diagnóstico é o mesmo de Ageu. Você vai comer e não vai se fartar. Enquanto isso, o pão da vida é oferecido. E quem prova desse pão jamais sente fome de novo. Não a fome física, mas a fome espiritual. Esse vazio que tem dentro de você, ele é do tamanho de Deus. Deus se encaixa certinho nesse buraco e você acha que é um vazio muito grande, mas Deus preenche. E uma vez que Ele está lá dentro, não tem espaço para outras coisas. Uma vez que Deus senta na nossa mesa, na nossa frente, e oferece o pão da vida, que é Jesus, nós o servimos e não precisamos de mais nada. Podia parar aqui, né? Não, tem mais uma, tem o ponto 3 ainda. Ponto 3. Busca por anestésicos e a fuga por vícios. Ai, pastor, para aí que tá ficando pesado. Bebeis, porém não vos saciais. A água ou o vinho, no contexto bíblico, eles serviam para aliviar a sede.
Amém. Entendemos isso até hoje. Água, sede, beleza. E isso trazia alegria para o coração, no caso do vinho, né? Mas quando o povo, na época de Ageu, bebia, a sede não passava. Eles tinham o que beber, só que a sede não passava. É a experiência de você tentar apagar um incêndio dentro de você, mas esse líquido não apaga esse incêndio de forma alguma. Você pode beber muito, mas nada vai saciar esse fogo dentro de você. Deus já havia alertado o seu povo em Jeremias sobre essa loucura de trocar a fonte de água viva, que é capaz de saciar a sede, por poços rachados. Nós vemos Jeremias 2,13, porque o meu povo faz duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas que não retêm as águas. A nossa sede insaciável é o mecanismo do vício, do escape. Você precisa daquilo para tentar saciar a sua sede. Se o templo está em ruínas e você não constrói ele novamente, você vai atrás de anestésicos. Você vai atrás da famosa dopamina. Você precisa de algo que te dá um prazer rápido, uma saciedade rápida, que alivia a sua sede, mas que não vai passar de forma alguma, porque ela não é capaz de fazer isso. A pessoa, se você perguntar para qualquer pessoa que tem um vício, vou pegar aqui o cigarro, por exemplo, você sabe que o cigarro faz mal? Sei. Você sabe tudo que ele pode provocar? Sei. Na cartela aqui, ó, tem até as fotos aqui das coisas. Então por que você não para? Não é bom. Não é prazeroso. É horrível andar perto de alguém que está fumando. Aquilo parece que você pode andar para qualquer lado. O vento vai trazer para o seu lado a fumaça. É horrível. E a pessoa sabe disso, mas ela não para. Não porque ela gosta daquilo, mas porque ela precisa daquilo. Porque ela tem abstinência se ficar sem aquilo. Porque aquilo já se tornou um vício tão pesado que a pessoa não consegue ver sem, mesmo sabendo de tudo aquilo que aquilo vai provocar. Mas por que ela consome? Porque ela precisa anestesiar o vazio da alma. Porque ela precisa, de alguma forma, tirar o estresse, tirar a ansiedade, tirar a amargura, a frustração do dia a dia. Ela precisa, de alguma forma, achar uma maneira de preencher esse vazio e de fugir da realidade. A pessoa sabe que faz mal, mas continua usando. E a tragédia já é anunciada e eles nem ligam para isso. Nós vemos Provérbio 23, 29, que o vício em álcool já era algo falado naquela época. Para quem são os ais? Para quem são os pesares? Para quem são as brigas? Para quem são as queixas? Para os que se demoram no vinho, para os que vão buscando bebida misturada. Se você ler esse capítulo inteiro, ele fala todas as tragédias que acontecem com a pessoa alcoolizada. E não é só álcool, cigarro, drogas em geral. Essa sede insaciável hoje, ela é tentada assim ser saciada por outras coisas. Nós vemos hoje compras compulsivas. Eu até tirei o celular aqui do bolso porque ele pode vibrar e eu vou meter a mão nele aqui. O meu não faz isso porque está sempre no silencioso, mas você está no seu trabalho, você está na faculdade, você está dirigindo, de repente você escuta Shopee. Você para o que você está fazendo para ver a promoção da blusinha que apareceu lá. Você fala, nossa, tá R$30, ela custa 80. E eu vi na loja aqui que custa 200. Vou comprar. Comprei. Eu falei blusinha, tá? Mas pode ser roupa de homem também, tá? Não me julguem mal, não. Nós estamos tão acostumados com isso. Nossa, ficou baratinho, vou comprar mais um. Olha, apitou de novo. E o aplicativo sabe disso. Ele sabe que se você tiver o gatilho, você vai pegar o celular e você vai olhar a oferta. E a grande chance de você comprar. Senão ele não mandava. Esse ano, comprei um monte de livro. Até mais ou menos março ali, eu tinha comprado nem sei quantos livros. Para mim, para o João, chegou uma hora que apareceu uma notificação da Amazon. Quer comprar prateleiras? Porque ele sabe que eu comprei livro, então ele sabe que eu preciso de prateleira, então ele ofereceu. Mas eu não comprei, porque eu ia precisar de uma só, não ia ser suficiente. Um dia eu vejo o que eu faço com esse livrar. Agora não é a hora de arrumar os meus livros. Agora não é a hora, né? Mas não é nunca não, um dia quem sabe.
E nós vemos isso o tempo todo. Nós compramos facilmente porque antes você tinha que pegar o seu cartão, passar na maquininha, colocar a sua senha, esperar o sinal, pegar o papelzinho. Agora não, você não precisa nem ir lá na loja para comprar. Você não precisa ir no shopping. Está no seu bolso. Você pega, você compra. E daqui 2 dias está na sua casa. É simples, é fácil, é prático. E você vai comprando, comprando, comprando. E hoje em dia tem coisa pior ainda. É a tal da bet. Pastor, você vai falar de bet no púlpito? Vou. Sabe por quê? Porque em 2025, um estudo de pesquisa fez deixa eu até lembrar o nome eu marquei aqui. O Instituto Poder Data. Ele fez uma pesquisa nível nacional e separou as pessoas por renda, por profissão e por religião. E para sua surpresa e para minha, 41% dos evangélicos em 2025 afirmaram ter feito apostas esportivas. Em 2024 foram 29%. Então cresceu de 29% para 41%. Agora em outubro talvez eles refaçam a pesquisa, porque é sempre em outubro que eles fazem. E com certeza vai aumentar. Infelizmente, quero que não seja a realidade, mas infelizmente algumas pessoas aqui já podem ter feito isso. Talvez já pode ter entrado nisso. Não, pastor, mas o tigrinho não, porque o tigrinho é roletinha, mas eu jogo lá no bet da sorte, no bet não sei o quê, no bet... É futebol, eu jogo só no time que vai ganhar. E ganha. Não ganha. E eu vou trazer números para você não achar que eu estou só espiritualizando, não é coisa do demônio, embora seja. E eu vou trazer números para você perceber que isso é uma realidade que afeta a sociedade como um todo. Aquele time verde lá que está liderando o campeonato já fez 21 jogos. Poxa, Márcio. Ele fez 21 jogos. Se eu apostasse em todos os jogos que ele ganharia, eu ia perder 7 apostas, porque ele não ganhou 7. Essas 7 que eu teria perdido tudo. E as 14 que eu teria ganhado mixaria. Estaria no prejuízo. E estou falando só de um time. Todos os finais de semana são 10 jogos. Só de Brasileirão. Fora as ligas europeias. Fora as outras sul-americanas. Não, mas é só jogar no favorito. Não, o São Paulo vai jogar com o time da Venezuela. Vou jogar no São Paulo. Gente, eu conheço o São Paulo, gente. Não vai ganhar. Não vai. Não vai ganhar. Eu sei que não vai, mas essa é verdade. O Brasil, apareceu uma propaganda lá. Se o Vinícius Júnior marcar um gol, a gente vai pagar 4 vezes para você. Nem o pênalti ele bateu. Quanta gente não colocou muito dinheiro porque pensou, ele vai fazer um gol. E ele não fez. Antes da Copa, estava tendo um jogo Brasil e Japão, foi de manhãzinha. E eu estava ouvindo no rádio, no carro, 2-0 Brasil. Aí o narrador veio, o bet não sei das quantas, se você jogar agora na vitória do Brasil, é 1,04. O que quer dizer isso? Se você colocar R$100, você vai ganhar R$4. Se o Brasil ganhar, aí você pensa, Brasil 2-0 no Japão, qual que é a chance de dar errado? Vou jogar R$10.000 no Brasil para ganhar R$400. O Brasil perdeu 3-2. Muita gente perdeu dinheiro naquele dia. Muita gente perdeu. Conversando com meu amigo sobre isso, um dia eu falei assim, eu vou atrás de informação para falar com ele exatamente sobre isso. E eu procurei aplicativos que conseguiam acessar sem fazer login. Eu achei 3 só, porque a maioria você tem que fazer login. Porque ele tem que conhecer você, tem que saber o que você faz. Lembra da prateleira? Ele sabe o que você faz, ele sabe onde mexe com o seu íntimo. Mas eu achei 3 que não precisava de login. Você entra numa partida, tem mais de 50 opções. Fulano vai levar cartão, vai ter mais tantos gols, vai ter tantos escanteios, vai ter tantos laterais, vai ter tantas expulsões. E a pessoa põe R$10 aqui, R$10 ali, R$10 aqui, quando vê, já tem R$200 numa partida. E ela não ganhou nenhuma delas. Você ganhou uma ou duas, perdeu as outras. Cada partida que você ganha, aliás, que você perde, você precisa ganhar pelo menos 7 partidas para ficar no 0-0. Então entendam isso, o sistema nunca perde. Quem perde é você.
Se você pensa em, eu estou vendo comercial aqui, pra você ter ideia, enquanto eu pesquisava o site da Bíblia para fazer esse esboço, embaixo tinha propaganda dos Jogos da Copa do Brasil. No site da Bíblia. Essa transmissão está no YouTube. Talvez aqui embaixo, aqui na tela, está aparecendo o Vinícius Júnior fazendo propaganda. Isso está em todos os lugares. Daqui a algum tempo, no saco de pão da padaria vai estar propaganda de Bet. E você vai lembrar de mim quando acontecer. Então, se você está tentado a fazer isso, me escuta. Não faz. Pode ser um time grande quanto pequeno. Não faz. Não entra nessa. E se você já entrou, sai. Mas eu perdi dinheiro, tem que recuperar. Para por aqui. Se precisar de ajuda, me chama. Em particular. Manda lá no WhatsApp, fala, pastor, vamos conversar? A gente senta na salinha, a gente vai dar um jeito de colocar a sua vida no lugar de novo. Claro, não eu. Deus. A fonte de água viva, que pode saciar a sua sede. Mas se você preferir ouvir a Virgínia do que eu, paciência. Entenda que quem pertence ao leão de Judá não pode ser vítima, refém do tigrinho. Nós cremos em um leão da tribo de Judá e ele é maior do que tudo isso. Então, em nome de Jesus, se você já entrou nessa, pare. Eu tenho clientes, eu trabalho com agro, então não acompanho tanto a rotina do dia a dia financeiro deles. Mas da agência que eu estou próximo ali, já temos casos de clientes que gastaram todas as suas reservas por causa disso. Reservas de 20, 30 anos guardadas, aplicadas, investidas, foram minadas por conta disso. Eu tenho colegas de trabalho, que são pessoas que trabalham em banco e que têm instrução financeira para isso, que também caíram nessa. Então, por favor, não entre nisso. E nós buscamos anestésicos em tudo aquilo que pode saciar essa nossa sede. Seja a pornografia, sejam as bebidas, seja o uso contínuo de remédios, sem receita inclusive, para dormir, remédio para acordar, é comprinha daqui, é coisinha dali. E aquilo nunca para, nunca para. Em Provérbios nós lemos que a sanguessuga tem 2 filhas. Dá. É insaciável, ela não para. Enquanto você não se sente saciado, você não para. E a pior parte, você não se sacia. Você quer cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Mas, para nossa sorte, nós recebemos o convite da fonte de água viva. Nós vemos Jesus encontrando com a mulher samaritana no poço em João 4,13. Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E ele reafirmou isso, que isso não foi só para a mulher, isso foi para todo mundo. Em João 7 ele reafirmou isso, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Você não vai apenas saciar a sua sede, dentro de você vai fluir um rio de água viva e você pode ajudar outra pessoa a se encontrar com a fonte real de água viva que mata a sede para todo o sempre. O seu templo espiritual não precisa de anestesia, precisa de restauração. E graças a Deus nós temos aqui hoje aquele que pode restaurar a nossa vida, restaurar o nosso templo. Ponto 4. A capa da aparência, a frieza espiritual e a amargura do coração. Ageu continua dizendo, vestivos, porém ninguém se aquece. Naquela época era comum vestimenta pesada, porque à noite fazia muito frio. A gente está acostumado com deserto, quente e tudo mais, mas à noite era o contrário, o frio era muito rigoroso. E era necessário roupas pesadas. Só que quando você se veste, mas não se aquece, é porque o problema não é o frio que vem de fora, é o frio que vem de dentro. Você pode se vestir com o que você quiser, mas o frio que vem de dentro, ele não vai se aquecer, não vai fazer com que você se aqueça. E o nome disso é hipotermia. Quando a sua circulação já não está boa, o seu coração também já não está batendo legal, o seu corpo não consegue se aquecer, e você entra em hipotermia, e isso pode causar o óbito. Quando chega nesse ponto de você já não sentir mais aquecido com nada, nós cantamos hoje aqui,
Eu estou com o coração ardente, aguardando a sua volta. Talvez o templo não foi restaurado e você já nem espera mais a volta de Cristo. Para você, um dia que você acorda é só mais um dia. Para mim, cada dia que eu acordo é um dia mais perto de encontrar com o meu Salvador. Cada dia mais perto daquele grande dia. O coração tem que estar agitado, tem que estar ansioso, esperando por esse encontro. Mas nós vemos que a frieza é algo que já foi dita por Jesus que aconteceria. Mateus 24:12, ele diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Em Efésios 4:31, esse não tá na tela. Toda amargura e ira, cólera, gritaria, blasfêmia, toda malícia sejam tiradas de entre vós. Às vezes a gente tenta se cobrir, né? A gente veste o melhor sorriso para vir na igreja. A gente vem aqui, a gente escuta uma palavra, a gente canta com um grupo de louvor, a gente oferta, a gente vai para casa, mas na segunda-feira tá tudo frio de novo. Domingo você vem e se veste mais ainda, mas continua frio. De novo, e mais frio. Domingo após domingo, você vem na igreja, mas parece que alguma coisa aqui dentro já não aquece mais. E essa é a ordem que foi dada ali em Efésios. Tira de dentro de você a amargura, a ira, a cólera, as gritarias. Tira tudo isso. Tira toda a malícia. Porque enquanto elas estiverem aí dentro, o coração não vai ser aquecido. Nós vemos que essa tentativa de se encobrir por fora o que está errado por dentro, ela está na Bíblia do começo ao fim. O que Adão e Eva fez quando o pecado estava com a vergonha pelo pecado? Eles se cobriram com folha de figueira. Mas Deus sabia o que tinha acontecido. O que nós vemos lá no final da Bíblia, Apocalipse, Jesus ele escreve uma carta para a igreja de Laodiceia, e está lá em Apocalipse 3:17. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. Aqui unja os olhos com colírio para que vejas. A igreja de Laodiceia é uma igreja rica, abastada, cheia de recursos, e para ela estava adornada e vestida. Só que ela era nua. Porque não é uma roupa bonita que vai fazer você se esconder de Deus. Não é a pintura que você faz na fachada do templo, porque ele conhece a estrutura do templo. Ele sabe o que se passa lá dentro. Ele conhece o que realmente passa. Não adianta você tentar aquecer a sua vida cobrindo essa fachada com status, com cargos, com religiosidade, com aparência. Isso não vai aquecer realmente o que importa, que é o seu interior. Será que de repente essa capa de tá tudo bem que você veste no domingo não é uma tentativa de fazer alguém tentar enxergar lá dentro o que está acontecendo? Talvez Deus aqui todo domingo ele te fala: venha a mim, vinde a mim, mas você põe a sua capa e não permite que ele realmente entre. Vamos para o último ponto? Vocês estão tudo uriçado aí no banco. Ponto 5, sensação de vazamento espiritual e perda de coisas essenciais. E o que recebe salário, recebe-o num saco furado. Para o trabalhador do mundo antigo, ele recebia o salário em moedas. Hoje é conta salário, é Pix, é cheque. Cheque não mais, né? Cheque já faz parte do mundo antigo já. Mas era um alívio, né? Você trabalhar, receber pelo seu ordenado, colocar as moedinhas no bolso e ir embora para casa pensando o que vai fazer com elas. Mas imagina no meio do caminho, você colocou num saco furado e elas foram caindo pela areia do deserto. E você chega em casa e não tem nada. O saco furado, ele não tem restrição alguma. Se tiver uma moeda, ele cai. Se tiver 100 moedas, ele vai cair também. Não importa o tanto que você ganhe, se isso vai para um buraco sem fim, para um buraco invisível, uma a uma as moedas vão caindo no chão e você vai chegar em casa de mãos vazias. Ageu 1:9, ele continua, ele diz: buscastes muito, mas eis que o que veio a ser pouco,
E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com um assopro dissipei. Por que causa? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós corre a sua própria casa. Essa síndrome do saco furado, né, da bolsa furada, é uma sensação permanente de um esgotamento de recursos. Você não sabe aonde está indo. Embora eu já tenha falado aqui das comprinhas, né, do aplicativo que apita ali para você comprar a blusinha, mas não é só isso. Parece que você trabalha, mas o dinheiro não dá para nada. Chega o dia de salário, paga as suas contas, olha, sobrou 1,27 por passar o mês. Aí tem que recorrer pro cartão de crédito e entra todo aquele bolo louco ali. E esse vazamento não é só dos recursos financeiros, é também da sua saúde emocional, da saúde mental. Porque nós aqui brasileiros recebemos a cada 30 dias, a grande maioria. Se você recebe hoje e você vê que já acabou, o próximo daqui 30 dias. Aí você fica 29 dias esperando com ansiedade o dia do bendito pagamento chegar. Para poder também pagar de novo as contas e esperar de novo mais 30 dias. E isso esgota a pessoa. Isso esgota qualquer um. Isso é normal. Essa conta que não fecha é uma sensação de que tudo que eu estou fazendo não está dando resultado. Mas por quê? Porque nós achamos que bênção é apenas finança. Bênção é apenas dinheiro. Bênção é apenas o salário. Mas Provérbios 10, 22, nós vemos que a bênção do Senhor é a que enriquece e não traz consigo dores. O seu salário veio depois de um mês de dor. Então isso não é bênção, meu querido. Isso é pagamento pelo seu esforço. A bênção é você acordar de manhã e dizer: Deus, obrigado por mais um dia. Deus, vai comigo para o meu trabalho, que seja prazeroso, que seja bom, que eu seja um farol na vida daqueles meus colegas de trabalho que precisam de ti. Bênção é você e a sua família na casa de Deus. Bênção é você ter, mesmo que seja pouco, mas o pouco com Deus. É um pouco que você não tem necessidade de buscar, de ansiar, porque você sabe que a sacolinha das moedas não está furada. Entra, é usada de maneira justa e você não negligencia esse uso do seu recurso. Quando o seu corpo deixa de ser um santuário do Espírito Santo e passa a ser só uma máquina de produzir dinheiro para os seus próprios interesses, Deus retém essa sua bênção da preservação, de você... Essa sensação de que está acabando tudo, está no versículo 9, Deus acabou de falar ali, que o pouco que sobrou, eu assoprei, dissipou. Por quê? Porque você está buscando só os seus próprios interesses, não busca reconstruir o templo que existe dentro de você. Mateus 16, 26, Jesus nos diz: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou que dará ao homem recompensa da sua alma? Em versículo 6, 19, ele diz novamente: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, os ladrões minam e roubam, mas ajunteis tesouro no céu. Como eu disse, o problema do saco furado não é o recurso ele vai entrar. O problema é que tudo que você colocar nele, ele vai sair. E enquanto você não corrigir essa bolsa furada, você vai continuar perdendo todos os seus recursos. Tá, eu falei 5 consequências, né? 5 coisas ruins, né, que acontecem com quem não reconstrói o templo, com quem busca só a casa. Mas tem solução para isso? Tem. Vou pedir para você colocar de pé já, pedir para o louvor já vem aqui na frente. No versículo 8, ao final da nossa leitura, o profeta nos diz: subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Perceba que Deus ele dá uma série de instruções que são sequenciais, são progressivas. Uma depende da outra. Primeira delas, subir ao monte. O monte ele fala sobre consagração, sobre oração, sobre o momento em que você vai ter um encontro a sós com Deus. Porque é impossível que você restaure o seu templo na agitação do dia a dia. Enquanto você trabalha, enquanto você põe todos os seus esforços
nos seus próprios deleites, você não vai conseguir restaurar o seu templo. Volte a ter um tempo com Deus. Volte a subir ao monte. Não subir no monte físico, mas faz o que Jesus mandou. Fecha a porta do teu quarto e ora. Volta a falar com Deus. Fala, Deus, eu tentei tomar o controle da minha vida e eu fiz tudo errado, porque eu coloquei os meus interesses em prioridade. Eu esqueci que o Senhor mandou para mim para buscar primeiro o seu reino e a sua justiça. E o resto vinha junto. Suba o monte. Reconstrua o templo. Não é só você colocar uma roupinha bonita e colocar aquela postura que o coach ensinou. É você mudar de atitude. É você voltar para Deus e falar, Deus, foram 16 anos que eu coloquei o alicerce, mas o templo ficou parado. E eu quero recomeçar, eu quero voltar essa construção. Para essa construção ser feita, nós temos o segundo ponto. Trazei a madeira. Que madeira? A madeira que você usou para fazer a sua casa, para fazer os seus bens, para fazer os seus prazeres. Tira de lá. Traz de volta para o templo. Empenha de novo no seu templo pessoal, no santuário do Espírito Santo. Empenha ali dentro todas as suas forças, seu entendimento, seu coração, sua alma. Empenhe tudo de novo para aquilo que realmente importa. Ah, mas as madeiras já estão na casa, não tem como tirar, não tem como... Já está tudo cortadinha, encaixada. Dá seus pulos, meu amigo. Vai pro Líbano, vai atrás de madeira. Nem que seja para você ir atrás, derrubar a árvore, cortar a madeira, fazer as tábuas, aplainar, moldar, mas vai atrás. Traz madeira, porque sem matéria-prima, o templo não vai ser reconstruído. Sem que você traga novamente a madeira para reconstruir esse templo, ele não vai ser feito. E uma vez que você voltou a Deus, subiu o monte, que você trouxe a madeira, aí sim você vai edificar a casa. É impossível você edificar o templo novamente sem que você suba ao monte, sem que você traga madeira. Uma vez que você fez isso, aí sim você pode edificar a casa. Eu tenho certeza absoluta. Talvez a palavra falou com você e você fala assim, não, a partir de hoje o templo está reconstruído. Não está. É um processo. Porque não basta vir um domingo aqui, ouvir a palavra, de repente aqui é o monte que você está subindo, mas se você não traz a madeira de volta, se na segunda-feira a madeira está de novo adornada só nos seus interesses. Então que hoje seja um divisor de águas. Que você possa então tomar uma atitude de tirar as suas forças, tudo seu ganho, seu recurso, baseado só naquilo que te interessa, mas buscar ao Senhor e reconstruir o templo que você tem com Ele e você voltar a ter então um templo restaurado. E existe um motivo supremo para isso, que o versículo não acabou ainda. Mas por que Ele quer que o templo seja reconstruído? Porque dela eu me alegrarei e serei glorificado, diz o Senhor. Quando você restaurar o seu templo e você dizer novamente, Deus, habita em mim, Ele vai se agradar de ti e vai ser glorificado na sua vida. Amém?